Bom dia, meu nome é Jennifer Costa, fundadora do Geração Reborn. Estou aqui para te servir nessa manhã. Quero te convidar a você ler comigo o primeiro capítulo do livro de Neemias, os primeiros 4 versículos, que diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidade de Suzã. Veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns dos homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio, e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante dos Deus dos céus. Neemias foi um homem que viveu profundamente um tempo de aceleração. E assim como a sua vida, nós temos muitas lições para aprender. E uma das primeiras ministrações que o Espírito trouxe ao meu coração, o Espírito de Deus, eu fui dormir e não conseguia dormir, vim para a sala orar, e quando eu estava orando, Deus trouxe forte ao meu coração esse tema, esse título, Tempo de Aceleração. E Deus foi revelando e trazendo verdades ao meu coração que eu quero compartilhar com você agora. E uma delas foi Deus me corrigindo e trazendo algo que eu precisava receber e que talvez hoje possa te abençoar, para que você possa viver de fato o tempo de aceleração. E uma das coisas que Deus falou foi: não é porque a bênção de Deus está sobre você que significa que tudo que você fizer estará na direção de Deus. A bênção vai exigir um nível mais profundo de dependência da vontade do Senhor para a sua vida. Neemias, ele estava no palácio, mas não é porque ele estava sendo abençoado lá que ele se acomodou nesse lugar. O sentimento que ele teve por Jerusalém parecia ser uma loucura, parecia ser retrocesso. Ele chorou, mas esse choro não ficou apenas no campo do sentimento, mas ela veio para o campo da ação. Isso fez com que Neemias largasse o palácio e fosse para os tijolos, fosse para a poeira. Ele trocou o palácio por tijolos e poeira. Mas às vezes o lugar da sua maior aceleração não é no lugar do palácio, mas é no lugar onde muitas vezes parece ser a sua maior humilhação. É ali que você vai conhecer o Deus que honra os improváveis. É ali que você vai conhecer o Deus que honra os improváveis. É exatamente porque você está debaixo da bênção de Deus que você vai precisar ter um cuidado maior para não sair da direção. Inclusive, quando aquilo que Ele mandar você fazer parecer loucura, obedeça. Parecer retrocesso, obedeça. Porque existem retrocessos que são rotas de milagres. Existem retrocessos que são rotas do extraordinário. Existem humilhações que é só um lugar de exaltação e honra. Não subestime os lugares de retrocesso. Não subestime os lugares de humilhação. Porque você não sabe o que Deus está preservando para você neste lugar. Sabe? O Espírito Santo trouxe algo para mim que são dias de alinhamento do seu tempo com o tempo de Deus. Do seu tempo com o tempo de Deus. Sabe qual é o nosso problema? É quando a gente está acelerado e o tempo de Deus está dizendo: calma. O problema é quando a gente está ali, calma, e o tempo está dizendo: minha filha, acelera. Nós precisamos alinhar os ponteiros do nosso tempo com o tempo de Deus. É tempo de alinhamento e não de questionamento. Quando Neemias, ele sente aquela angústia, não era hora de questionar porque o povo estava há 150 anos com os muros destruídos e ninguém fez nada. Não era hora de questionar porque as portas foram queimadas, os portões foram queimados da cidade. Era hora de se alinhar
Existem angústias que não são para o seu questionamento, não é para a dúvida, mas é para o alinhamento do seu coração ao coração de Deus. Existem angústias que Deus ele vai gerar no nosso coração, mas é porque Ele está gerando um buraco, Ele está gerando um lugar onde Ele está dizendo: eu preciso voltar a seu centro, eu preciso preencher os lugares vazios do seu coração, eu preciso trazer propósito aonde você está vivendo por distração, eu preciso trazer sentido àquilo que você deixou acontecer no automático. Deus está dizendo: não questione aquilo que eu estou fazendo, mas se alinhe àquilo que eu estou agindo. Os ponteiros do seu coração vão se alinhar com os ponteiros do céu, do relógio do céu. Você vai andar no tempo de Deus e não no tempo da terra. Você vai andar no tempo da vontade dele e não da sua. Deus está dizendo: eu sopro um tempo de aceleração aos que estão conectados e ligados comigo. Neemias, ele estava ligado com Deus. Se ele não estivesse, ele não viveria essa virada de chave em sua vida. Neemias estava na Pérsia, mas o seu coração estava em Jerusalém. Sabe, a gente está amando muito a Pérsia, mas esse não é o seu lugar de destino. O seu lugar de destino é Jerusalém, minha irmã. Seu lugar de destino não é esse palácio, não é sua zona de conforto, não é os seus sonhos realizados. Seu lugar de destino ainda é Jerusalém. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Deseja o céu. Acorde desejando o céu. Durma desejando o céu. Coma desejando o céu. Viva desejando o céu. Lá é a nossa pátria. Não se acostume com essa terra. Não esteja tão cauterizado e acostumado com as coisas dessa terra ao ponto de que quando Deus fala, você não consegue nem perceber. Porque você está tão envolvida com suas coisas, com a sua vidinha, que não tem tempo para parar para as coisas de Deus. Não tem tempo para sentir aquilo que está em aflição no coração do Pai. Velocidade, ela virá. Mas quando você sentir aquilo que sente o coração do teu Deus, quando você olhar para aquilo que Deus está olhando, quando você caminhar em direção de onde Deus está indo, velocidade virá sobre o teu chamado. Mas quando antes você sentir a angústia do coração de Deus. Queremos a alegria, queremos a vitória, queremos a bênção. Mas o tempo de aceleração é: sinta o que eu sinto. Sinta o que eu desejo te revelar. Porque é neste lugar que eu vou trazer uma aceleração do céu sobre a tua vida. As portas se abrirão, porque você não vai se acostumar mais com a Pérsia. A Pérsia não vai conter o chamado e o fogo que Deus vai depositar sobre você. O palácio não vai segurar a potência do Neemias que Deus está levantando. O ano de 2023 será o ano da aceleração. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Porque Deus não precisa de reinos humanos. Deus não precisa de governos para validar aquilo que Ele prometeu a você. Quem vive um tempo de aceleração vai precisar estar disposto a perder. Vai perder algumas amizades, sim. Mas chegarão outras. E outras que vão estar adiante de você. Neemias, ele perdeu o conforto, ele perdeu o ciclo social, ele perdeu amigos, mas nada disso poderia paralisar ele de seguir o seu destino, o chamado, o fogo que Deus depositou no seu coração. A aceleração vem com disciplina, foco e treino. Não existe aceleração sem intencionalidade. E eu vejo mulheres vivendo por viver,
sabe, dormindo e acordando sem propósito. Não faça isso com a sua vida. Não desperdice os seus dias. Seja intencional. Acorde e diga: hoje eu vou romper. Acorde e diga: hoje eu vou vencer. Acorde e diga: hoje eu vou ser a melhor mãe, a melhor esposa, a melhor profissional, a melhor amiga. Hoje eu vou ser melhor do que eu fui ontem. Sabe por que aceleração exige disciplina? Porque disciplina é a capacidade de ser fiel ao seu propósito. É fazer o mesmo todo dia. A gente ama o extraordinário, mas o extraordinário só acontece quando eu estou disposta a fazer o mesmo todo dia. Mais do mesmo, mais do mesmo. Eu vivo o extraordinário. Foco é alguém capaz de não se distrair e manter os seus olhos fixados ao seu destino. Não se distraia, minha irmã. Mantenha o seu foco no Senhor. Não se distraia com as conversas. Não se distraia com as mesas que você foi convidado a sentar. Mas muito pelo contrário, esteja preocupado se Deus te mandou se sentar nessas mesas. Tem mesas fartas de banquetes, mas vazias de profundidade, vazias de relacionamento, vazias de verdade, mas fartas também de falsidade, fartas de gente que só quer tirar vantagem, fartas de gente que só quer tirar uma foto, uma selfie, para dizer que esteve em mesas conhecidas, famosas. Não se distraia. Não tire o foco, não se distraia. Treino é a fé em prática. É a fé em prática. Quando você exerce a sua fé, você já está treinando para potencialização a novos níveis da sua fé. Deus está dizendo, quando você exerce sua fé, você está treinando para atingir o seu máximo potencial. E essa fé vai atingir níveis maiores. O tempo de aceleração te levará a não viver por um momento, mas pela eternidade. Não se moverá por emoções e nem vai parar diante das ameaças de Tobias e Sambalate, porque aprendeu a renovar a sua mente no Senhor. Deixe a fé renovar o seu entendimento. Deixe a palavra reger os seus passos. Esse tempo virá só sobre aqueles que não se moverão por vistas, mas pela fé. Não se moverá por conversas humanas, mas pela direção divina. Não se moverá por propostas, mas se moverá por propósitos. Não se moverá pelos confortos, mas aprenderá a viver renúncias. Vai aprender que só se alcança morto, jamais vivo. Foi isso que Deus falou para mim. Aprenda a morrer e não a viver. O problema é que às vezes a gente está viva demais. Mas existe aceleração, é quando eu morro para as minhas vontades. E morro para os meus desejos. E me entrego plenamente ao que Ele me chamou. Não negligencie. Não negligencie o que eu coloco em suas mãos, diz o Senhor. Porque o que eu te dou, eu vou te cobrar. O que eu te entrego, é necessário pedir, prestar contas. Suas redes sociais não será sobre postar tudo o que se quer, mas será sobre postar aquilo que Ele te manda. Deus me disse, não se demore a fazer o que eu já te dei. Se acelere a obedecer o que eu já te falei. Não existe aceleração sem aceleração. Não tem como viver aceleração para quem demora a obedecer. Deus vai fazer rápido, mas se você obedecer rápido, Deus abençoe você. Como eu fico feliz de saber que você chegou até aqui. A minha oração é que esse vídeo possa gerar muitos frutos na sua vida. Se você ainda não conhece, nós temos um ministério Geração Reborn de mulheres, que de segunda a sexta nós enviamos um áudio devocional que se chama Quarto de Guerra.
É gratuito, é só você entrar, ser abençoado. Acontece tanto no Telegram quanto no WhatsApp. E ali você vai sendo nutrido pela palavra de Deus. E não só isso, nós também temos ferramentas para te ajudar a você avançar no seu tempo em comunhão com Deus. Você pode acessar a nossa loja no www.geraçãoreborn.com.br. Tem o nosso plano devocional, pão diário, livros, bíblias para te ajudar a você crescer na sua comunhão. E também quero sugerir mais 2 vídeos para você continuar caminhando aqui conosco e sendo abençoada pela palavra de Deus. Vou deixar aqui disponível para você. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e continue sendo abençoado pela poderosa palavra de Deus.